vivido nesses últimos meses, essas dores emocionais profundas que temos passado, muitas pessoas entram em desespero, muitas pessoas têm buscado psicólogos, psiquiatras, para poderem dormir, para poderem se acalmar. As pessoas não têm conseguido viver o luto. E é um turbilhão de emoções todos os dias, de pequenos lapsos de coisas boas, e muitas informações de tristezas, que as pessoas não sabem o que fazer com suas emoções. Elas não conseguem mais saber colocar em lugares certos no cotidiano do seu dia a dia as suas emoções, os seus problemas, os seus sentimentos. E isso é tão real que nesses últimos meses nós percebemos que houve um aumento significativo de consumo de álcool no Brasil. 40% a mais de consumo de álcool. Isso demonstra claramente que as pessoas estão doentes no seu interior e querem achar uma válvula de escape para poder continuar vivendo. Isso que nós não estamos falando de drogas, que a gente não tem como mensurar. Mas, se olharmos um pouco para o período que a igreja também vive agora de quaresma, nós vamos nos reportar ao passado e olhar para Jesus no seu andar aqui sobre a terra, no seu conviver com as pessoas, no seu dia a dia, o ministério que ele desenvolveu, amando do seu Pai. Nós vamos ver que Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus teve fome, Jesus se compadeceu profundamente pelas dores das pessoas da sua época e da nossa época. Por isso, a quaresma tem esse sentido, esse sentimento, parece de impotência, de injustiça, de preconceitos que são levantados porque Jesus, na verdade, ele não maltratou ninguém. Ele não foi nenhuma vez violento, como diz a palavra de hoje do profeta Isaías. Jesus, ele não cometeu pecado ou crime algum, mas ele foi ridicularizado. Ele foi preso. Ele foi caluniado. Ele foi chicoteado. Ele foi julgado e condenado na madrugada, sem um advogado, pelos fariseus, pelo povo da igreja da época. E ele foi moído pelas nossas transgressões na cruz. E vocês sabem por que Jesus sofreu tudo isso? Porque ele perdoava pecados. Jesus sofreu tudo isso porque ele mesmo se fez sacrifício de perdão por nós. Ele não perdoava como os religiosos, com o sacrifício no templo de um pombo ou de um outro animal. Jesus perdoava pelo seu poder, pela sua autoridade. Sabem por que ele sofreu tudo isso? Porque ele pregava que o reino de Deus estava próximo e que as pessoas precisavam buscar o Senhor. Sabem por que ele sofreu? Porque ele curava os enfermos, porque ele ressuscitava mortos, porque ele trazia vida a quem estava sem vida, esperança para quem estava sem esperança, trazia consolo
para aqueles que choravam. Ele era tudo para aqueles que nada tinham. Sabem por que ele sofreu? Porque ele amava de verdade, incondicionalmente, cada uma das pessoas do seu tempo e as pessoas do nosso tempo. Porque ele olhava para o ser humano sem preconceito, sem condenação. Ele olhava para cada um de nós sem julgamento. Foi assim com Maria Madalena. Quando ela foi trazida pelos líderes religiosos, que queriam apedrejá-la porque foi pegada em pecado, e Jesus se abaixou e escrevia na areia, e ele perguntou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E sabemos que pouco a pouco todos saíram, ficando somente ele e essa mulher. E ele disse: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus também tinha avisado Judas que ele ia trair e dado espaço para arrependimento. Foi assim também que Jesus, olhando o coração daquela mulher samaritana junto ao poço, pediu-lhe água e deu depois para ela água da vida, ou seja, deu a esperança e o evangelho que ele mesmo levava em seu interior para aquela mulher, e ela testemunhou a muitos sobre Jesus. Jesus olhou para aquele baixinho, Zaqueu, que subiu naquela árvore, cobrador de impostos, um ladrão da época, corrupto, e disse que ia comer ou jantar com ele na sua casa, e naquele dia houve perdão naquela casa. Estimados irmãos e irmãs, foi assim também comigo, e foi assim também contigo. O hino que nós cantamos hoje diz, na primeira estrofe: pobre homem cheio de pecados, estou, ó Deus, perante ti. Comigo, ó Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Tem compaixão de mim na minha perdição. A estrofe 5 diz: não trates, ó Senhor, comigo, segundo bem o mereci, mas cedo pecador abrigo, e dá que encontre paz em ti. Tem compaixão de mim na minha perdição. Com essas palavras e com esse conjunto, eu trago o texto de hoje, onde Jesus está preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. O versículo 16 do capítulo 16, ele diz assim: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Depois, mais adiante, onde nós lemos, ele repete esse versículo. Jesus quer preparar os discípulos porque ficariam sozinhos. Em breve ele seria preso, condenado e morto, mas logo também viria a ressurreição, e eles novamente o veriam Jesus de novo. Eles não estavam compreendendo muito bem aquelas palavras de Jesus, só que Jesus queria se fazer compreensível, e percebiam então que aquelas palavras trouxeram tristeza àqueles discípulos aos seus corações. E Jesus diz no versículo 20: digo-lhes que certamente vocês chorarão, se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E ele traz o exemplo de uma mulher que está para dar à luz a uma criança,
e ela sofre, ela se angustia, ela tem dores, mas depois, quando o filho vem, a alegria toma conta do seu coração. E Jesus quer mostrar para eles, então, que mesmo diante dos sofrimentos e preocupações e tristezas e choro, haverá também alegria em seguir, em confiar em Jesus. Ainda no capítulo 15, capítulo anterior do nosso texto, versículo 18 e 19, Jesus começa ali um preparo pelo que viria pela frente, e ele diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Estimados irmãos, é importante lembrarmos que ser cristão é andar na contramão do mundo. Ser cristão hoje, nós continuamos sofrendo represálias como os discípulos de Jesus sofreram naquela época. E ele alerta para isso. Ele diz que o mundo odeia, porque primeiro odiaram a Jesus. E por que odiavam Jesus? Porque ele trouxe perdão, ele trouxe o Evangelho, porque ele curou, ele salvou, ele ressuscitou. E essas coisas o mundo não aprecia. O diabo, seus demônios, não querem saber disso, porque isso contagia as pessoas e fazem delas pessoas salvas e redimidas em Cristo Jesus. Paulo, lá aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele fala também para que nós não nos conformemos com esse mundo, mas transformemos a nossa mente com as coisas de Deus. Então, no capítulo 16, Jesus continua preparando, dizendo nos versículos 2 e 3, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Isso fica muito claro nas Escrituras quando nós olhamos para a história de Paulo. Paulo, que estava lá junto quando Estevão foi morto, achava que estava fazendo a vontade de Deus perseguindo os cristãos. Nós sabemos como Deus mudou esse quadro, essa história. O versículo 13 diz: farão essas coisas porque não conheceram o Pai, nem a mim. E aqui, esse não conhecer é muito mais do que um conhecimento, mas é um crer, é um confiar em Jesus e no Pai. Ou seja, as pessoas fizeram isso porque não confiaram, não creram, não conheciam profundamente quem era Jesus, quem era o Pai que o havia enviado. E o versículo 4 diz: lembrem que eu os avisei. O cenário para aqueles discípulos era de inquietação, de incertezas, de preocupações. Não num momento com uma morte iminente como nós sofremos hoje, a partir desse vírus, mas eles logo mais, na sequência, eles todos os dias corriam risco também de morte, por seguir e por crer em Jesus. Tanto é que todos eles foram mortos por causa de Jesus, mais adiante em suas vidas. E Jesus ainda reforça, no versículo 28, eu vim do Pai, e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele vem e fala no final desse capítulo 16 aos seus discípulos, esse versículo fantástico que nós muitas e muitas vezes nos utilizamos dele.
E Jesus, ele se coloca como a paz, ele se coloca como o ânimo, ele se coloca como a coragem para enfrentar todos os desafios que nós temos em nossos dias. Ele diz no versículo 33, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. E essa paz, ela vai adiante dos nossos dias aqui na terra. Essa paz que Jesus fala, ela é tão profunda e tão importante que ela é projetada para dentro da eternidade na presença do Pai. Neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo. Tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E nós venceremos os nossos dias com a fé, com a esperança e com a paz nesse Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, que conhece as nossas dores mais profundas, que conhece todos os seres humanos nessa pandemia e em qualquer momento de suas vidas. Jesus continua preparando os discípulos e antecipadamente deixa claro sobre as aflições, dificuldades, tristezas que eles encontrariam pelo caminho, por segui-lo, por confiar nele, por ser testemunha e por manter-se um anunciador desta fé, desta palavra que ele mesmo continua anunciando. E isso não é só para os discípulos da época de Jesus. Isso também serve para nós hoje. Segundo, que Jesus enviará o Espírito Santo para ajudar nessa tarefa e também para ajudar em nossa vida. Ali no início, no final do capítulo 15, Jesus diz que quando vier o Conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai, e ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo. Terceiro, Jesus seria a paz deles. Jesus também é a nossa paz. Se nós ainda tivermos um pouco de dificuldade de entendermos isso, ou de crermos nisso hoje, é bom lembrarmos do Evangelho quando o mar estava agitado e Jesus dormia naquele barquinho e os discípulos estavam apavorados diante daquela tempestade, e é acordado diante do apavoramento e da circunstância que estava, e Jesus diz: homens de pequena fé, acalma a tempestade, os ventos param e a esperança volta a reinar. Nos momentos dos nossos dias, quando tudo parece que vai a pique, quando a nossa vida está por um fio, quando a nossa esperança está destruída, vamos buscar em quem tem o poder e a autoridade. Confiar em Jesus, o Senhor. E Jesus, é Ele que traz a paz, é Ele que traz o ânimo, é Ele que venceu o mundo, é Ele que venceu o diabo, é Ele que venceu a morte, é Ele que nos dá a esperança de eternidade junto ao Pai. Quaresma tem tudo isso. Tem as suas dores, tem os seus cheiros putríficos de pecados, tem os seus odores de sangue vertido na cruz, semelhante aos odores dos hospitais de hoje, quando cuidam de tantos enfermos dessa pandemia. Cheiro das flores nos cemitérios ou nos velórios, que tão pouco podem ser permanecidos devido à pandemia. Quando as pessoas não conseguem curar a sua dor, nem viver o seu luto. Mas o Senhor Jesus é o Senhor da vida e da morte.
Ele em seu sofrimento levou as nossas dores. De todas as pessoas do mundo em todas as gerações. Jesus suportou os gritos do luto. Jesus suportou o pranto de todas as gerações do mundo todo em todos os tempos. Jesus levou as nossas enfermidades sobre o madeiro, principalmente dos nossos pecados, sendo o Salvador da humanidade. Jesus, no Evangelho de hoje, de João 16, ora e 17, ele ora pelos seus discípulos, ele ora pelos crentes e por ele mesmo pedindo ao Pai que permaneçamos nele e em sua palavra. E concluo a mensagem de hoje a partir do versículo 8 do capítulo 17, que diz: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que me enviaste. Irmãos e irmãs, se nós permanecermos nessas palavras, nós continuaremos sendo discípulos, crentes, fiéis no Senhor Jesus, e receberemos tudo o que Ele prometeu para todos nós. Que Deus nos ajude, nos anime e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Cantaremos naquele hino iniciado, 291, as estrofes 4 e 5. Queremos ainda falar com Deus em oração. Senhor Deus, chegamos na oração pastoral, esse culto a Ti, e ouvimos hoje, Senhor, que o Teu Filho Jesus, quando esteve entre nós, com seus discípulos, também os animou, os fortaleceu, e mostrou a eles que a paz real se encontrava em sua pessoa, em sua misericórdia, em suas ações pelo mundo. Ajude-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, para que nós possamos confiar verdadeiramente em Jesus Cristo, como nosso único, suficiente Salvador, como nosso Senhor, Ele que venceu o mundo, Ele que suportou as dores, Ele que enfrentou tudo em nosso lugar,
inclusive morrendo por cada um de nós. Que nesse período de Quaresma tu possas fortalecer a todos da tua igreja cristã, em Tibagi, em nosso estado, em nosso Brasil, em nosso mundo. Que os teus discípulos, que os teus servos e servas ao redor do globo possam confiar, esperar e saber que mesmo que viermos a desfalecermos diante dessa pandemia, que possamos adormecer em fé, em esperança, sabendo que tu, Senhor, és o autor da vida eterna. Fortaleça todos que estão enfermos. Derrame da tua unção de cura e poder sobre aqueles que estão nas UTIs, aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos em demasia. Olhe pelo teu povo, Senhor. Ajude-nos a confiar mais e a passarmos esses momentos difíceis com a tua ajuda e com o teu amparo. Sê com nossa igreja, sê com seus pastores, com seus líderes, seus conselhos, para que se mantenham fiéis em suas atividades e funções, mesmo que o mundo quiser destruir ou odiar, nós sabemos que primeiro odiaram a Ti, ó Senhor Jesus. Fortaleça a nossa fé e despede-nos em segurança, em esperança e paz. Em nome de Ti, ó Senhor Jesus, Senhor nosso. Amém. Cantaremos as duas últimas estrofes do hino iniciado em 291. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana, que Deus nos abençoe e fortaleça a todos nós. Fiquem com Jesus. Amém.